Campina Grande, quinta-feira, 4 de dezembro. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Propaganda, Dia do Publicitário e Dia do Pedicúrio. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Antônio Júnior trazendo um tema muito importante que foi abordado durante o aniversário da Reforma Protestante. Sola Cristo, somente Cristo pode nos salvar. Quero deixá-los, portanto, agora com o reverendo Antônio Júnior. Meus irmãos, somente Cristo é um dos 5 solas, que foi organizado para defender e para colocar os pilares do entendimento daquilo que de fato que se deve entender sobre as Escrituras. E por mais que a gente pense que somente Cristo é uma ideia que vem da Reforma Protestante, mas se você fizer um histórico desde a igreja primitiva, você vai perceber que isso era tão necessário quanto na Reforma Protestante. A gente tem o nascimento da igreja com os apóstolos, fazendo então a implantação das comunidades. As igrejas começavam a crescer e naquela época ela crescia de forma muito vertiginosa, mesmo em meio a tantas perseguições, mesmo em meio, por exemplo, às leis que se criavam no Império Romano, principalmente Diocleciano, onde ele perseguiu tanto a igreja que alguns crentes eram colocados nas arenas, eles eram mortos. O Estado mesmo, a força do Estado estava em cima da igreja, mas quanto mais o Estado perseguia, mais a igreja crescia, mais o testemunho crescia. Até que a gente vem para Constantino e aí Roma absorve a igreja, e dessa forma, quando Roma absorve a igreja, começa então a ter essa liberdade maior no Estado, porém muitas heresias começam a entrar. Então é nesse momento, ali para 300 a 400 depois de Cristo, que você tem esse incremento de coisas na igreja, ideias errôneas, espúrias na igreja, principalmente sobre Cristo Jesus, aquele que estava num recipiente gnóstico na igreja primitiva, e Paulo vai combater isso também nesta carta aqui aos Colossenses. O gnosticismo em Colossenses, ele é ainda incipiente, ele está começando. Quando a gente vai para as cartas de João, o gnosticismo já é uma seita, já é uma ideia bem elaborada, mas aqui nessa carta, ela é ainda incipiente. Mas a ideia em si é a mesma ideia de dizer que Cristo não era Deus, de que Cristo não veio em forma corpórea, de que ele era uma aparição, e de que também precisava os crentes fazer algumas coisas da lei judaica. Então eles imprimiam isso, para complementar a salvação, vocês tinham que fazer aquilo que estava na lei judaica. Então tudo isso fez com que o apóstolo Paulo, então, ele surgisse para escrever essa igreja dizendo coisas muito claras. E é por isso que no versículo número 3, ele vai dizer que quem nos libertou foi Jesus, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, a ideia é que não precisa fazer absolutamente mais nada. A fé em Cristo, ela é suficiente para tirar o pecador das trevas e colocar ele na luz. Então Paulo já começa a dizer uma coisa muito séria, direta e clara: Cristo Jesus é suficiente. Essa é a ideia, a suficiência de Cristo. E aí ele, no versículo 14, ele continua dizendo: é nele, em Cristo Jesus, que nós temos a redenção, a remissão dos pecados, pois nele foram criadas. Aí ele começa então a falar sobre quem é esse Cristo. Ou seja, ele tira a imagem de que a nossa salvação, seja por meio de qualquer coisa nessa terra, de qualquer imagem, de qualquer animal, ser algum astro, estrela, o sol, a lua, ou qualquer outro líder, para dizer que a nossa salvação, ele vem do Criador, do próprio Criador, do nosso Criador, do próprio Deus, que fez com que a gente visse ele pela forma de Cristo, a pessoa de Cristo.
Mas é interessante que a gente vem trabalhando isso durante essas semanas, né? A gente, na quinta-feira começou, no domingo, nas salas, a gente começou, e hoje, mais uma vez, ou seja, tudo interligado. Deus falando aos nossos corações de maneira muito, muito simples, mas muito direta sobre essa verdade. E aí a gente entra nessa passagem, especificamente versículo 15 ao versículo 16, quando ele vai justamente dizer isso: este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. O apóstolo Paulo, ele estabelece, digamos assim, pilares, fundações sobre a supremacia de Cristo. E nessa fundação, ele vai dizer que Cristo é o próprio Criador. Cristo é a criação, é a imagem do Deus invisível. Cristo não é meramente um profeta ou um ser ou um demiurgo, que era a ideia de dizer assim, que Cristo, pelo fato de ter vindo depois, há uma ideia de que Cristo foi criado. E se há uma ideia que Cristo foi criado, ele é um demiurgo, ele é um Deus menor do que o Deus criador. E essa ideia ainda é disseminada, viu? Hoje ainda você tem seitas, igrejas que têm essa mesma ideia de que Cristo é um Deus menor do que Deus, o Criador, o que chama de demiurgo. E aí Paulo estabelece aqui que ele é o próprio Criador, ele não é um profeta. Então Paulo vai dizer que Cristo ele é o próprio Deus, né? De forma que se manifestou de forma visível. Então ver a Cristo, na ideia que Paulo está passando aqui, ver a Cristo é ver o Pai, é ver o próprio Deus encarnado. O apóstolo João também, ele fala sobre isso no capítulo 14, versículo 9. Quem vê a Cristo vê ao Pai. E aí quando diz é o primogênito de toda a criação, o termo aqui, termo grego, prototokos, significa que Cristo foi o primeiro a ser, é como se ele fosse aquele que, ele surge, mas é aquele que tem a herança de todas as coisas. Então ele pega a ideia de primogênito de herança, e não de primogênito da criação, ou criado, foi o primeiro criado, é o primogênito de herança, para não confundir de que Jesus foi um dia criado na eternidade, porque isso não aconteceu, ele sempre foi, porque ele é eterno. E então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele tinha os direitos e a posição de honras superiores, como Cristo é soberano e absoluto na criação. E aí ele continua no argumento, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele. E este versículo atribui a Cristo essas três funções da criação que a Bíblia geralmente atribui a Deus. Ou seja, características da própria divindade que Paulo está dizendo que Cristo fez. Então, se ele está dizendo isso, é porque Cristo é o agente por ele, né? Ele mesmo foi o poder ativo da criação. Ele é a esfera nele, né? Ele é o princípio que confere a coesão e a ordem em tudo, né? Então, nele tudo subsiste. E o propósito para ele. Então, a finalidade da criação não é o homem ou qualquer ser, mas a glória de Deus. Consequentemente, a glória de Cristo. Então, Paulo deixa muito claro: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por ele e por meio dele e para ele. O que Paulo diz aqui é que Cristo, então, é Deus, porque essas características só tem quem é Deus. Então, estes versículos afirmam de forma muito direta a divindade de Cristo, não deixando nenhuma sombra de dúvida de que Cristo é o próprio Deus encarnado. Entretanto, houve um histórico de problemas que levou à construção dessa ideia, sola Christus, ou somente Cristo. E o problema no contexto, então, inicia-se lá em Colossenses, né?
como eu já disse a vocês, houve a filosofia humana, houve o ascetismo e o legalismo, houve a veneração a seres celestiais ou seres angélicos, e tudo isso Paulo combateu. A resposta de Paulo está justamente na gênese de somente Cristo. Paulo responde às heresias sincretistas afirmando que Cristo é suficiente. Então, enquanto muitos colocam várias coisas para ajudar na salvação, Paulo vai dizer que não precisa. Atos proféticos não precisam. Liturgias judaicas não precisam, porque Cristo já reúne tudo. Quem está em Cristo já tem tudo isso feito. Cristo veio cumprir a lei, Cristo veio cumprir os rituais. Então em Cristo nós temos absolutamente tudo. Amém, meus irmãos? É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está aqui afirmando de forma muito direta. Na Idade Média, nós também tivemos um problema com essa questão do princípio somente Cristo, porque foi construído várias heresias para confrontar a ideia de somente Cristo. Por exemplo, ficou muito forte desde a compreensão lá de que a igreja deveria ser protegida pelo Estado e quem nascesse em Roma era cristão. Daí houve, de forma minuciosa, o sincretismo dos deuses de Roma com os personagens bíblicos, como os apóstolos, como Maria. Então, alguns estudiosos fazem essa ligação de que Maria é um princípio de Diana, a deusa romana. Então, para não ficar assim, para ninguém se intrigar, vamos sincretizar aqui. É a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, em Salvador. Em Salvador a gente vê muito isso, né? A igreja do Senhor do Bonfim lá, um sincretismo entre as religiões de matriz africana e o catolicismo romano. Então essa ideia incipiente também esteve aqui, e principalmente no medieval, ou no medievo. Ou seja, mediação dos santos e a mediação de Maria. E essa construção ela é tão forte que hoje muitos católicos romanos afirmam categoricamente que Maria ela é mais importante do que o próprio Cristo. Existem vídeos, vastos vídeos hoje, eles afirmando, padres fazendo lá a homilia e dizendo essas coisas. Teólogos católicos romanos dizendo essa ideia de que Maria ela é mediadora, de que Maria muda as circunstâncias, de que Maria está ativamente no céu, fazendo e recebendo as preces de todos aqui na terra. Então você vê que, de forma muito sutil, esse tipo de coisa aparece, esse tipo de coisa se apresenta dentro da igreja e ela é absorvida como uma verdade. A heresia, ela não vem de uma hora para outra, ela não bate de frente, mas ela vem de forma muito sutil, vai ali se venerando algumas coisas, deixando algumas coisas, de repente a igreja está se ajoelhando ou pagando promessa para um anjo, para um apóstolo, para Maria ou para qualquer outro personagem. Então a ideia de somente Cristo é a ideia da igreja voltar a retornar aos princípios elementares das Escrituras, para que ela não se desvie de novo. Então na história você vê isso muito ciclicamente, é o tempo todo isso voltando. A gente estava brincando na sala da Ebeneze por algumas coisas que o pessoal faz na veneração dos seus ditos deuses, mas o fato é, irmãos, que a gente às vezes aponta muito o católico romano e esquece de olhar para nós mesmos, naquilo que a gente absorve como ritual, que pensa que é um ritual, que coloca como se aquilo ali fosse uma causa pétrea, e às vezes sutilmente a gente está se desviando daquilo que é a verdade, somente Cristo. Talvez pareça que a gente tem uma necessidade de complementar a nossa fé. É tanto
que as igrejas que, por exemplo, promovem o sabonete ungido, o shampoo ungido, o lenço ungido, isso é o quê? Isso é justamente essa necessidade que muitas pessoas têm de complementar algum amuleto. Então, o pecado, irmãos, ou a natureza pecaminosa nos levou a ser supersticiosos. Mas se a gente entende essa questão do somente Cristo, você deve deixar totalmente qualquer tipo de superstição. Você não precisa de sabonete ungido, você não precisa de um lenço ungido, você não precisa fazer atos proféticos. Houve nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, muitas coisas de atos proféticos. Lembro das pessoas que eu fiquei sabendo, inclusive, não é congregacional da aliança, mas era congregacional da união, de pessoas que iam para frente da Câmara Municipal e começavam a falar palavras de ordem, para que a Câmara Municipal ali, aqueles homens que estivessem ali, começassem a fazer as coisas corretas, como se aquelas palavras proféticas fossem mudar o sistema, ou o coração daqueles homens. Houve a unção, que era chamada unção do território. Olha só como chega a mente humana. O leão, quando ele vai delimitar o seu território, ele urina em vários pontos específicos. Isso é a ciência, a biologia diz isso. Então, quando um leão macho chega no território de outro leão macho, ele sente o cheiro da urina, ele vai embora, ou então ele entra para ir para a peia, né? Para ver quem vence e toma aquele território. Tinha crente que estava fazendo isso, ia para os cantos da cidade e urinava para demarcar território diante dos demônios. Quando a gente diz isso é o quê? Olha como a nossa mente, ela absorve certo tipo de coisa, e se a gente não tiver cuidado, como um momento como esse, que estamos falando somente Cristo, a gente absorve e acaba fazendo como se fosse algo normal. Aí quando um faz, 2, 3, 4, a igreja todo mundo está fazendo, quem chega e diz que está errado, quem está errado é quem diz que está errado, não é verdade? Então, por isso que é importante, irmãos, entendermos o que Paulo está dizendo aqui. Cristo é suficiente. Cristo, ele já fez tudo aquilo que era necessário ser feito. Nada do que eu e você venha fazer vai surtir efeito no coração de Deus, porque a gente vai estar substituindo Deus, e se a gente for substituir Deus e Cristo, a gente não é crente. A gente é religioso, a gente é supersticioso, a gente é qualquer coisa menos crente. Então você vê que introduziram a mediação dos santos, como Maria, né? O santo expoente, digamos assim, né? É um erro, porque você retira a pessoa de Cristo, a suficiência da pessoa de Cristo, para colocar Maria. Mas também houve, irmãos, a autoridade papal. Então, na Idade Média, a autoridade papal era de tal forma, que aquilo que o Papa dissesse ou escrevesse deveria ser considerado santo e sagrado. Santo e sagrado. John Wycliffe, John Hus, lá em 1300 e pouco, foram dois, porque assim, houve várias personagens. Na Idade Média, eu entendo assim, houve várias personagens que tinham acesso às Escrituras, que foram tomadas pelo Espírito, mas que não apareceram nos anais da história. Mas houve outros que apareceram, por exemplo, John Wycliffe e John Hus, lá em 1300, foram dois que apareceram na história. Ou seja, os seus julgamentos, né, o que eles fizeram, apareceram na história. John Wycliffe, ele, naquela época, para você ter uma ideia, a gente não tinha a Bíblia em várias línguas, só tinha a Bíblia no latim, na Vulgata, ou no grego, ou a Septuaginta, né? A Septuaginta é o Antigo Testamento que foi traduzido para o grego. Então você tinha a Septuaginta, o Novo Testamento e a Vulgata, que era em latim. Então, para você ter uma ideia, só quem tinha acesso à leitura bíblica era quem sabia latim. Os teólogos. O povo não sabia, não. Se a gente morasse na Idade Média, só quem ia saber latim era eu e o pastor Bosco.
Porque a gente tinha que estudar no seminário para aprender. E vocês tinham que ouvir a gente sem saber se a gente está dizendo a verdade ou não. Porque vocês tinham como ver no português. Você lembra da minha oração que eu agradeci a Deus por ter o texto bíblico em português? Agradeça a Deus por causa disso. Por ter a Bíblia em português. Então o que é que se fazia naquela época? Pelo fato de só os clérigos terem acesso às Escrituras, e dali já se tinha a ideia da indulgência muito bem colocada, a igreja começou a enricar, porque você chegava e dizia assim: rapaz, minha avó morreu, e ela morreu sem Cristo, por certo ela está no purgatório. Aí o cara fazia lá: pague tantas moedas que a gente vai começar um trabalho para retirar ela de lá. E aí começava-se a pagar, e a igreja começou a enricar. John Wycliffe, quando viu isso, ele questionou. Só que isso era a autoridade papal. O Papa era que dizia. E se o Papa dissesse, ninguém poderia ser contra. É tanto que John Wycliffe, juntamente com alguns outros alunos, eles começaram a traduzir a Bíblia do latim, da Vulgata, para o inglês. John Hus, ele também lendo as Escrituras, e ele foi e questionou a autoridade papal. Ele disse: não, a autoridade é Cristo, não é o Papa. Melhor, a autoridade é as Escrituras, não é o Papa. E aí quando ele questiona isso, ele vai para o tribunal da Inquisição, chamado Tribunal da Santa Inquisição. Ele é julgado e a condenação dele é morte na fogueira. Mas ele não negou, ele foi até o fim na fogueira e ele não negou o que ele estava dizendo. Ele disse: não, a autoridade é as Escrituras. E aí você vai, 200 anos depois, você tem o rompimento definitivamente com Martinho Lutero, né? No dia 31 de outubro de 1517, ele afixa 95 teses lá na catedral, onde ele era padre, ele não era padre, era um monge agostiniano, né? Não era padre, era monge agostiniano. Ele afixa lá, e dali tem-se a data da reforma, mas a reforma ela já vinha acontecendo. A gente chama de fissuras. Já havia fissuras, né? Porque quando a palavra de Deus ela é pregada, ela tem autoridade e poder através do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Então já havia fissuras, só que em 1517 rompe de uma vez. Agora é interessante que Martim Lutero, quando você fala sempre dele, você vai perceber, quando você lê sobre ele, que ele não queria sair da igreja católica romana. Ele queria reformar a igreja. É tanto, se você entrar numa igreja luterana, você vai ver as indumentárias, você tem ainda a batina, você tem as estátuas, você tem os enfeites. Porque Lutero, ele queria continuar na igreja. Ele não continuou porque ele foi excomungado. Ele foi retirado por heresia. E aí ele começa a igreja luterana. Agora, existe um personagem chamado Ulrich Zwinglio, que ele é um holandês. Esse foi arrochado. Ele disse: a verdadeira igreja é um sermão e 4 paredes. E 2 sacramentos, batismo e santa ceia. Esse foi arrochado. Só que nem Lutero e nem Zwinglio sistematizaram a teologia. Você só vem ver a sistematização da teologia com John Calvino. Alguns dizem que John Calvino ele era suíço, mas ele não era suíço, ele era francês. Genebra, na época, era território da França, ele era um francês. E aí João Calvino, ele começa a escrever as chamadas Institutas da religião cristã. E ele começa a sistematizar as escrituras, ou seja, fazer a teologia sistemática, né? Tratar as coisas da Bíblia por temas, sistematizando assim. Mas as principais coisas que se tinha, e aí se constrói justamente o que a gente chama de 5 sola, a partir dessa problemática, é que o sola Cristo surge em um momento de um grito teológico que precisava ecoar nas igrejas. Porque mesmo na reforma você via ainda muitas pessoas que traziam de volta as tradições. Eu já conversei isso algumas vezes na sala. Quando a gente fala sobre tradição, isso está de forma meio que oculta. Por exemplo, a gente diz isso. Quando eu não fui católico não, mas quando eu vi muitos católicos, quando passa em frente à igreja, o que é que ele faz? Ele se benze, porque a igreja é o quê?
Lugar santo, não é isso? O evangelho só não faz isso porque vai ser repreendido, né? Mas a gente não tem a sensação de que esse lugar é mais santo do que a sala ali do lado? Sim ou não? Sim, isso é uma tradição católica. É uma tradição católica. Achar que esse ambiente aqui é mais santo do que a sala ali do lado. E não tem quem tire da cabeça da gente, não é assim? Não tem quem tire. Eu vou mais além. A gente acha que esse lugar aqui é mais santo do que aqui onde eu estou. É ou não é? É, e não tem quem tire da cabeça da gente. Mas biblicamente, você vê alguma margem para isso? Não. A santidade não é o prédio, a santidade é o crente. Nós é que somos o templo do Espírito. Não é mais o templo. Biblicamente, viu, irmão? Uma coisa eu falo da tradição, outra eu estou falando aqui da Bíblia. Eu ainda também tenho isso. Eu tenho dificuldade de pensar de que o púlpito não é um lugar santo. É porque eu aprendi assim, é a tradição. Mas biblicamente não. Ou seja, se eu tenho que ser santo para subir aqui, eu tenho que ser santo para estar aqui também. Se eu tenho que ser santo para estar aqui, eu tenho que ser santo para estar lá fora também. O crente, ele foi regenerado, o crente, ele foi mudado, ele agora é uma pessoa regenerada, amém? Santa. Então, a santidade do crente vai invadir em todos os lugares, não é só na igreja. Porque senão a gente fica, de novo, mais um religioso. Mais um religioso. E aí a essência da doutrina da sola Cristo, né, afirma que Cristo, então, é o único Redentor, é o único mediador e é a única esperança de salvação, sendo a perfeita e suficiente revelação de Deus, conforme foi apresentado aqui em Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16. Então, Cristo, ele é o único Redentor, não existe outro Redentor, zero, nada, não existe outro, ele é único, amém? Amém? Vou já fazer o apelo, quem quer Cristo aqui? Ele é o único mediador, único, não existe nenhum outro mediador. Não foi dado a nenhum outro nome, o nome a qual importa que sejamos salvos. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não há nenhum outro, por isso que ele é único, somente Cristo. E ele é a única esperança de salvação. Então, se você não quer ir para o inferno, ninguém quer ir. Se você quer vida nova, todo mundo quer. Somente Cristo. Aceite Ele. Entregue a vida a Ele. Ou seja, devolva a sua vida ao Criador. Ele te fez, então devolva a Ele a vida. E viva para sempre. Agradeço a todos quantos estiveram conosco. Com certeza amanhã estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã. Creio nas promessas